Que Jesus derrame suas bênçãos sobre nós neste momento de reflexão, para nos intuir, para que possamos compreender e internalizar o que a gente vai refletir aqui. E que hoje vai ser o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Interessante que parece uma frase tão singela, amar o próximo como a si mesmo. Se soubéssemos o tanto de importância que tem nessa frase, a gente não trataria isso de uma forma tão singela. Essa é uma das lições mais importantes de Jesus, considerada por ele, juntamente com o amor de Deus, o resumo de toda a lei de amor. E há uma passagem que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere aos fariseus que estavam tentando e testando Jesus para saber até onde ia o conhecimento dele a respeito do Antigo Testamento. Porque os fariseus, eles só estudavam o Velho Testamento e eles eram mosaicos, eles eram de Moisés. Então, eles queriam saber se Jesus estava afinado com aqueles ensinamentos de Moisés. E perguntaram a Jesus: mestre, qual o maior mandamento da lei? Para ver o que ele dizia. E o mestre respondeu: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está em Mateus. Jesus não estava falando novidade nenhuma. Por quê? Isso que ele falou para os fariseus está no Pentateuco, no Deuteronômio, no livro dos Levíticos. A primeira parte, amar a Deus, está no Deuteronômio. A segunda parte, o amar ao próximo como a si mesmo, está no livro dos Levíticos, que é um dos livros do Antigo Testamento que traz ordenações, mandamentos, Código Civil, algumas liturgias, está no capítulo 19, versículo 18. Nós vamos encontrar esta mesma máxima: amar o próximo como a si mesmo. Jesus jamais negaria Moisés. Então, fariseus satisfeitos, né? Este capítulo 11 vai desenvolver essa máxima, mostrando que ela é o fundamento da evolução moral do espírito. Se não há amor, é impossível desenvolver qualquer virtude. É impossível evoluir. E o que significa amar o próximo? Primeiro, nós vamos entender quem é o próximo. O próximo é uma ponte entre nós e Deus, para começar. Se não tiver o próximo, nós não evoluiremos. Trava-língua. Então, amar o próximo. E quando nos referimos ao próximo, nós estamos nos referindo a uma pessoa, a alguém em especial? Claro que não. O próximo pode ser aquela pessoa que convive conosco, mas pode ser também qualquer outra pessoa que Deus tenha colocado no nosso caminho para conviver conosco, para
saber como é que anda a nossa paciência, para testar, né, essa nossa compreensão, o nosso perdão, pessoas que pensam diferente de nós. Você já pensou se todo mundo pensasse igual a mim? Que tédio! Seria uma chatice o mundo, não é não? Então, Jesus fala desse amor a todas as pessoas, é a humanidade. Somos todos irmãos. E muitas vezes nós associamos esse amor apenas ao sentimento de afeição. Mas aqui nós não estamos nos referindo ao amor de um casal, ao amor da mãe pelo filho, porque ainda estamos limitados, então a gente só pensa nesse amor. E aqui Jesus, ele amplia absurdamente esse contexto. Ele vai ressignificar o amor. Ele vai falar que o amor compreende a caridade, o respeito, a compreensão, a benevolência, o perdão, a indulgência. São todas essas virtudes que estão ali no bojo do amor. É um pacote, o amor. Porque quando a gente tem um coração de amor, a gente tem indulgência, a gente faz caridade, a gente tem tudo isso. Se não tiver, não consegue. Ele mesmo, o Mestre, nos diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então vamos lá. A benevolência envolve o querer bem. Envolve agir com gentileza. Envolve também evitar julgamentos precipitados. A indulgência, ela já compreende as dificuldades, as limitações do outro. Por que não respeitar as limitações do outro? Nós somos todos limitados. Nós não somos donos das verdades que existem. Nós somos limitados em vários assuntos. E o perdão, citado nesta máxima, ele é libertador, ele nos liberta do passado, ele quebra aquelas algemas lá daqueles lixos espirituais, ressentimento, mágoa, raiva, ódio. O perdão faz isso, ele tem esse poder. E o que significa como a si mesmo? Porque a frase ela é dividida-se em duas partes. Amar o próximo como a si mesmo. Essa parte do título merece uma atenção mais do que especial. Jesus não disse apenas amar o próximo, ele acrescentou como a si mesmo, exatamente como Moisés havia dito no livro dos Levíticos. É necessário que se desenvolva o auto-amor, o amor próprio, para amar o outro. Eu vou falar sobre uma analogia, eu não vou fazer porque eu ouvi. Então eu vou falar que eu acho que vai ajudar bastante entendermos esse amor próprio que nós precisamos desenvolver. Quando entramos num avião e estamos prestes a decolar, nós recebemos orientações da comissária de bordo. E uma delas é: em caso de descompressão da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe a máscara, coloque sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico e respire normalmente. Coloque sua máscara antes de ajudar
outras pessoas. Olha que interessante. Se nós não nos amarmos, como vamos amar o outro? Se não nos cuidarmos espiritualmente, podemos até perder o oxigênio. Nós precisamos, é lindo isso, gente, nós precisamos desenvolver esse amor em nós, primeiro, para que tenhamos essa referência de amor para amar o outro. Nós não sabemos como é o amor de Deus, só sabemos que é infinito, absurdamente infinito. Mas nós temos o amor próprio, nós já educamos nosso coração para amar o outro. Não adianta querer amar o outro se não nos amarmos. E nós amamos aquilo que é importante, né? Então, o amor a si mesmo, que antecede o amar o próximo, é uma convocação de Jesus para o processo do amor próprio. Para que tenhamos consciência da nossa importância, para que valorizemos o nosso eu. Então, é assim. Enquanto nós pensarmos apenas no nosso corpo, nesse amontoado de células aqui, caminhando para o túmulo, com essa visão materialista, esquecendo que somos espíritos também, vai ser impossível desenvolver esse amor próprio. Muito menos amar o outro, né? Mas aí nós descobrimos, quando descobrimos que somos almas imortais e que temos um encontro marcado com a felicidade, porque é isso é promessa de Jesus, de Deus. Então, pode, por mais assim depressivo que esteja, por mais desgastado emocionalmente, financeiramente que estejamos, doentes talvez, que importa? Não importa. Nós temos esse ponto marcado com a felicidade, porque é para onde todos nós convergimos. Nós não vamos viver em mundos felizes? Está no Evangelho, é promessa. Muito bem. Nós precisamos, então, desenvolver esse amor próprio para estendermos esse sentimento para o nosso próximo, que fique, então, bem claro. Mas precisamos, então, do autoconhecimento, porque nele o amor próprio é visto como um instinto de conservação e valorização de si mesmo. Ajuda a cuidar, o indivíduo a cuidar da própria vida, da própria dignidade, do próprio progresso moral. Eu estou falando do próprio, parece que tudo é meu. Não vamos confundir, é importante isso, não confundir amor próprio com egoísmo. Não? O egoísmo é considerado uma das principais falhas do ser humano, que faz o ser humano sofrer muito. É uma falta, uma causa de sofrimento, um dos maiores obstáculos que nós temos para o progresso espiritual. E ele está na origem de muitos vícios, de muitos desequilíbrios que nos levam a pensar excessivamente em nós. E não consideramos o outro em momento algum. Se pensarmos dessa forma, se tivermos desequilibrados espiritualmente. E pode acontecer de não termos esse equilíbrio espiritual
E a gente pode viver aí em constante autodesprezo, porque se não tem amor próprio, vive em constante autodesprezo, culpa excessiva, falta de respeito consigo mesmo, sem se dar conta, né? E claro, vai encontrar muito mais dificuldades para oferecer esse amor mais equilibrado, mais genuíno, porque coloca os próprios interesses acima de tudo e de todos, buscando vantagens pessoais e sem considerar as necessidades alheias. Mas tem uma coisa bem interessante. A doutrina não vê o egoísmo como uma condição permanente, eterna. Não. O egoísmo é uma imperfeição nossa. Nós estamos aí reencarnando várias vezes e vamos reencarnar várias vezes, porque a gente precisa acabar com essas nossas imperfeições e aprender a amar, não é? Então, se é uma imperfeição, ela pode ser transformada ao longo dessas nossas encarnações, da nossa evolução espiritual. À medida que vamos desenvolvendo todas essas virtudes, a caridade, a empatia, a fraternidade, o perdão, sabe o que acontece com o egoísmo? Ele vai murchando, ele perde a força. E é isso que nós pretendemos mais para frente, né? Agora ainda temos as nossas limitações. Já o verdadeiro, né, o amor próprio, se manifesta quando a pessoa reconhece suas qualidades sem orgulho nem vaidade, aceita suas limitações sem se desvalorizar, porque limitação todo mundo tem. Não precisa se desvalorizar. Vamos aprender. Estamos aqui para isso, não é? Busca o aperfeiçoamento moral contínuo. Perdoa os próprios erros. Como a gente erra. Mas se tem algum professor aqui, vai entender, assim como eu, vai entender. Erro é fundamental para o aprendizado. Precisa errar, senão para que eu estou aqui? Mas é para aprender com o erro, não para ficar ali, né, patinando no óleo. Perdoa os próprios erros, cuida do corpo e da mente como instrumentos da evolução espiritual, mas cuida também do espírito com estudos, com preces, com bons pensamentos, com uma boa leitura. Isso é cuidar do espírito. Libera o passado, deixando aquelas coisas ruins lá para trás. Já está para trás. Não faz mais sentido aqui, no presente. A gente fica preocupado com o futuro, fica preocupado com o passado, mas nós estamos aqui, né? Então vamos entender que o amor próprio não é uma exaltação ao ego, mas ele é o reconhecimento de que cada espírito é uma criação divina em processo de evolução. Amar a si mesmo significa trabalhar diariamente para se tornar melhor a cada dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje e assim sucessivamente. Obviamente, também sem se colocar nem acima nem abaixo de ninguém. Todos nós desejamos compreensão, respeito, queremos ser perdoados, queremos ter oportunidade para recomeçar. Só que o próximo também deseja tudo isso. E será que nós gostamos? Será que nós nos preocupamos em fazer com que o próximo nos acompanhe e tenha o mesmo que nós?
Vamos ver, para nossa reflexão, só para nossa reflexão. Como gostamos de ser tratados e como tratamos o outro? Somos pacientes conosco? Somos pacientes com o outro? A verdade é que nós exigimos mais do outro do que de nós mesmos. Sendo que nós, até Chico falava que os outros poderiam fazer algo errado, mas ele, do tanto que ele conhecia, ele não se dava o direito de fazer qualquer bobagem, não, porque ele já tinha muito conhecimento. Então, nós exigimos mais do outro do que de nós mesmos, vamos fazer o contrário. Então, essas perguntas que eu fiz, assim, para compreendermos que a caridade começa quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. É um exercício diário, né? Que nós vamos encontrar vários desafios. Eu falo sempre, o orgulho, né? Essa triste chaga da humanidade que separa os irmãos. O orgulho cria separação. Não é triste? Ele nos faz pensar que somos superiores. Vê se pode. E quem se sente superior tem dificuldade de compreender, não tem humildade para aprender determinada coisa. Imagina as lições do Cristo, porque se acha superior, não vai se deixar seguir, não vai querer seguir Jesus. Outra dificuldade também muito grande é o julgamento. Nossa. Ele não nos deixa ser caridoso para com o outro, porque frequentemente julgamos sem conhecer as lutas íntimas que a pessoa trava, os desafios diários que a pessoa enfrenta. Tudo que falam da pessoa, nós nem conhecemos a pessoa, mas nós já julgamos. E nós julgamos. Julgamos pela aparência, pelo modo que fala, pelos trejeitos, por tudo que falam da pessoa, e sem nos darmos conta de que o mesmo pode acontecer conosco. E dói. Dói quando nós somos julgados. Lembremos das palavras de Jesus, né? Não julgueis para não serdes julgados. Isso não quer dizer que não possamos também distinguir do certo e do errado. A doutrina incentiva o uso da razão e do discernimento moral. Mas é claro que nós podemos analisar o ato sem condenar a pessoa. Podemos sim analisar, mas não condenemos. Não somos ninguém para condenar o outro. Então, antes de apontar as falhas alheias, somos chamados a observar as próprias imperfeições. Aprendamos a substituir o julgamento pela compreensão. Dá muito mais certo. Nós temos de entender que o amor ao próximo não é apenas uma recomendação moral de Jesus. É um caminho de transformação moral e todos nós estamos trilhando esse caminho. Todos nós estamos atravessando essa ponte que vai nos levar a Deus. Eu falei que era exercício diário, né? Então, como podemos exercitar isso diariamente? Porque ouvir o Evangelho aqui, ler o Evangelho, é uma coisa, mas a verdadeira vivência do Evangelho acontece nas pequenas atitudes. Por exemplo,
Nós podemos ajudar sem esperar retorno. Nós podemos exercitar o perdão, principalmente dentro da família, que é a nossa primeira convivência. Lembremos que nós estamos ali para resgatar um monte de coisa. Evitar fofoca, respeitar as diferenças. Olha o mundo aí polarizado, né? Exercitar a paciência, ouvir com atenção, responder com educação, agir com humildade, cuidar do outro com responsabilidade, mas com limites. Porque cuidar do outro, tudo bem, mas vamos nos cuidar primeiro. Senão, você vai cuidar do outro e nós vamos cuidar do outro e nós vamos ser um campo baldio que vai receber entulho. Não, vamos nos cuidar para cuidar do outro, tá? E Jesus não nos convida a realizar feitos heróicos, extraordinários, não é transformar pequenas atitudes de cada dia. Enfim, o amor é a lei maior da vida. A lei de amor é apresentada para nós como base da justiça, da caridade e da fraternidade entre os seres humanos. Ela ensina que o objetivo da evolução espiritual é aprender a amar cada vez mais. A gente vem reencarnando aí para aprender, e vamos continuar para aprender a amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. É um triângulo amoroso. Mas nós precisamos amar. E essa é uma lei divina que orienta todas as nossas relações. Quanto mais amor desenvolvemos e doamos, mais nos aproximamos de Deus e do propósito da nossa existência. Nosso maior exemplo é Jesus, né? Sabemos disso. Seus ensinamentos mostraram que o amor deve ultrapassar os limites da família, dos amigos, das pessoas que convivem conosco. O amor é para a humanidade, é para todos. Nós temos essa centelha amorosa, divina aqui dentro, que precisamos desenvolver. Estamos todos aprendendo, tá? Então, cada vez que escolhermos a benevolência em lugar da crítica, a compreensão no lugar da intolerância, o perdão em lugar do ressentimento, com certeza estaremos dando um passo a mais nessa ponte que nos liga a Deus, nesse caminho que estamos trilhando em direção à luz maior, que é Cristo. Este foi o ensinamento de hoje para nós. Que Jesus nos envolva, então, no seu infinito amor. Muito obrigada. Boa noite.